Bom, pessoal, continuando o nosso quarto bloco agora, eu preciso fazer uma complementação aí que nós tivemos um problema que houve um bugou aí nosso vídeo no final quando a gente estava tratando aí das disposições gerais, mais especificamente das escusas absolutórias e relativas. Então eu vou complementar isso aqui agora. O vídeo anterior saiu espelhado aqui, invertida a letra, e o vídeo cortou quando deu 30 e poucos minutos e passou a gravar num outro vídeo. Eu postei, né, ali incompleto, ficou faltando uma complementação dessa parte do título dos crimes contra o patrimônio, mais especificamente esse conteúdo aqui relativo às escusas absolutórias e relativas. Então já havíamos falado aqui, nós diríamos aqui com relação à escusa absolutória do artigo 181 do Código Penal, que é isento de pena quem comete quaisquer dos crimes previstos neste título, crimes contra o patrimônio, em prejuízo de quem? Cônjuge em relação ao outro, na constância da sociedade conjugal. Então aí está isento de pena, nós falamos que é uma escusa absolutória, o legislador, por uma questão de política criminal, de proteção da família, ele está abrindo mão de aplicar a punição, nesse caso de crimes contra o patrimônio, praticado de um cônjuge em relação ao outro, na constância da sociedade conjugal. A segunda hipótese é ascendente em relação a descendente. Então, crime praticado de descendente contra ascendente ou vice-versa. Tá? Também, esqueça essa história de parentesco legítimo e ilegítimo, civil ou natural. A lei não estabelece mais nenhuma distinção, a Constituição igualou todas essas pessoas. Não há que se distinguir mais parentesco natural, adotivo, legítimo, ilegítimo, se é dentro do casamento, se é fora do casamento, filho. Não existem mais essas expressões aí de relações espúrias. Tá? Então todos eles são ascendentes e descendentes, havendo a prática de crimes patrimoniais de um em detrimento do outro, não se aplica a pena nesses ditos crimes contra o patrimônio, tá certo? Vamos ver as seções mais adiante. E na escusa relativa? Aqui nesse caso não há uma isenção de pena. Simplesmente o que vai acontecer aqui é que os crimes que antes eram tratados como de ação pública incondicionada passam a ser crimes de ação pública condicionada à representação. Então o legislador, nesse momento aí, ele está protegendo também a relação familiar, mas nesse caso deixando a critério ali por ser uma relação familiar menos estreita, ele está permitindo ali que a vítima ela possa exercer o seu direito de representação se ela quiser ver aquele autor do fato delituoso processado e julgado. E quais são as hipóteses então do artigo 182 que fala que somente se procede mediante representação, aí portanto ação pública condicionada, se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge, desquitado ou judicialmente separado. Lembre-se que essa expressão desquite não existe mais, hoje temos o divórcio ou separação, e aí tanto faz a separação judicial ou de fato. Se nós temos uma situação de cônjuge separado ou divorciado, precisa de representação da vítima para que esse crime seja processado e julgado. Torna-se crime de ação pública condicionada. De irmão em relação ao outro, e esqueça essa expressão legítimo ou ilegítimo, não importa, irmão é irmão, seja unilateral, seja bilateral, só por parte de mãe, só por parte de pai ou de ambos. Sendo irmão, nós temos aqui a exigência de representação para esses crimes patrimoniais, crimes contra o patrimônio. Tio ou sobrinho com que o agente coabita. Então tio contra sobrinho ou sobrinho contra o tio, desde que coabitem, que vivam junto em caráter duradouro, exige-se representação nesse caso. E a inaplicabilidade das escusas, muito cobrada em prova de concurso, portanto fiquem atentos em relação a isso, porque o artigo 183 fala que não se aplicam essas escusas absolutórias ou relativas. Em que situações? Primeira delas, inciso primeiro, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então os crimes patrimoniais com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa não estão acobertados, protegidos pelas escusas absolutórias ou relativas. Segundo, ao estranho que participa do crime. Então aquele partícipe ou autor, que não é aquele parente ali indicado nas escusas absolutórias ou relativas, a ele não se estende essas escusas absolutórias ou relativas. Então digamos que alguém pratica um crime A, pratica um crime contra seu pai, seu ascendente, contando com a colaboração de seu amigo C, certo? Então B pratica contra B, seu pai, um crime patrimonial, um crime de furto, por exemplo, mas ele contou com a colaboração na modalidade de coautoria ou participação de um amigo seu que nada tem a ver e nada tem de parentesco com seu pai. Esse terceiro que participa do crime, esse estranho que participa do crime, não vai ter a proteção das escusas que nós vimos ali, absolutórias ou relativas. E por último, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual
ou superior a 60 anos. E aí nós temos então uma mudança trazida pelo Estatuto da Pessoa Idosa, tá? E acrescentou essa hipótese então de pessoa com idade igual ou superior a 60 anos não aplica escusa absolutória. Portanto, quando trouxerem um exemplo para vocês na prova da OAB, isso é muito comum nas provas, eu já percebi, se trouxerem um exemplo ali a respeito de um crime patrimonial praticado de ascendente contra descendente, verifiquem a idade da vítima. Se for um crime patrimonial praticado de filho em relação ao pai, por exemplo, e esse seu ascendente, seu pai, seu avô, ele é maior de 60 anos de idade, tem idade igual ou superior a 60 anos de idade, não haverá essa escusa absolutória ou escusa relativa aqui prevista nas disposições gerais do Código Penal aqui, na parte inerente aos crimes patrimoniais, ok? Então encerrada essa parte, vamos dar início então aqui de uma vez com os crimes contra a dignidade sexual. Então aí o título 6 do Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual, começando com o crime do artigo 213. Só para lembrar uma questão histórica aqui, antes dessa reforma que houve pela Lei 12.015 de 2009, tá? 12.650, desculpa, de 2012, chamavam-se esses crimes de crimes contra os costumes. Tá? Hoje, então, a nomenclatura adequada é crimes contra a dignidade sexual. Então, dizem a respeito à liberdade sexual da pessoa, a sua liberdade em praticar atos da sua vida sexual que não podem ser afetadas, né? Como essência da sua privacidade, da sua intimidade. Então, aqui, o conhecido crime de estupro do artigo 213, sem a gente perder mais muito tempo, eu creio que eu vou precisar dividir esse conteúdo dos crimes sexuais aqui contra a dignidade sexual, por exemplo. Eu vou precisar dividi-lo em 2 blocos e ainda assim não vamos ver todos. Eu vou verificar alguns desses tipos penais, não é possível a gente ver todos, vou ver os mais importantes somente, os mais novos que surgiram recentemente, que portanto podem ser objeto de cobrança em prova de vocês, tá? Mas o estupro aqui, sem dúvida, é um dos mais importantes, nós vamos começar com ele. Então o artigo 213 do Código Penal, ele vai trazer a figura do crime, do já muito conhecido crime de estupro. Então vamos ver. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Então vamos lá. Primeiro vamos distinguir o que vem a ser essa tal de conjunção carnal ou ato libidinoso. A conjunção carnal, pessoal, é o contato de relação sexual tida na sua acepção de contato do pênis com a vagina. Essa é a conjunção carnal, que seria a chamada relação sexual comum, normal, penetração do pênis na vagina. Essa é a concepção de conjunção carnal. O outro ato libidinoso é qualquer outro ato que visa satisfazer a libido, visa satisfazer os impulsos sexuais, sejam eles quais forem. Masturbação, apalpar as partes íntimas, sexo anal, sexo oral, tudo isso faz parte do conjunto que diz respeito ao outro ato libidinoso. É bom a gente lembrar aqui que antes da Lei 12.015 de 2009, havia uma distinção entre crime de estupro e crime de atentado violento ao pudor. O crime de estupro já era previsto no artigo 213, o crime de atentado violento ao pudor era previsto no artigo 214. E o que distinguia um crime do outro? O crime de estupro tinha como sujeito passivo necessariamente a mulher. A mulher era o sujeito passivo no crime de estupro. O artigo 213, revogado por esse agora da lei 12.015, dizia que era crime constranger mulher a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, era a prática de conjunção carnal e era necessariamente o crime praticado pelo homem contra a mulher. Isso antes da lei 2015 de 2009. O crime de atentado violento ao pudor, do revogado artigo 214, ele trazia a conduta de praticar, mediante violência ou grave ameaça, contra alguém qualquer tipo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então ele separava. Conjunção carnal contra a mulher era estupro. Qualquer outro ato libidinoso em que qualquer pessoa era vítima, seja o agente homem, seja o agente mulher, seja a vítima homem, seja a vítima mulher, era considerado crime de atentado violento ao pudor. Isso não mais subsiste. Com o advento da Lei 12.015, houve uma fusão desses tipos penais e o estupro hoje, ele concatena ali, ele fundiu
os dois crimes ali, de atentado violento ao pudor e o crime de estupro. Então, o autor do crime de estupro hoje, com o advento da Lei 12.015 de 2009, é o homem ou a mulher como autor, é o homem ou a mulher como vítima. E o objetivo de constranger a pessoa mediante violência ou grave ameaça é tanto a conjunção carnal como qualquer outro ato libidinoso, ok? Então, feitas essas considerações, são importantes, depois eu vou dizer o porquê que é importante a gente saber isso e quais são as consequências disso em relação ao advento dessa lei nova, a questão da retroatividade, de pessoas que eventualmente tenham sido condenadas em concurso ali do crime de estupro com atentado violento ao pudor. Chegamos nesse assunto um pouquinho mais adiante, tá bom? Não vou dar spoiler agora desse assunto, não. Então vamos lá. Com relação aos sujeitos do crime, é um crime bicomum. Por quê? Já falamos. O tipo penal não exige, fala constranger alguém. Quem vai constranger alguém? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser autor do crime de estupro, seja homem, seja mulher, seja hétero ou homossexual. A vítima também pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, hétero ou homossexual, não importa. Tá? Então ele é bicomum, não exige nenhuma qualidade ou condição especial do sujeito ativo e nem do sujeito passivo. A conduta que é incriminada nesse crime de estupro do artigo 213 é o ato de libidinagem, tá? O ato que visa satisfazer a libido, os impulsos sexuais, né? Seja ele violento, coagido, obrigado, forçado, tá? Em que o agente busca constranger a vítima, tanto a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, que ele exige que ela pratique ou permita que com ela se pratique. Veja que a conduta da vítima pode ser uma conduta passiva, que o agente exija dela, constranja com o objetivo de que ela permita que se pratique com ela esse ato libidinoso, ela se mantém ali inerte, passiva, como também ele pode exigir que ela tenha uma conduta ativa. Ou seja, exigir que a vítima me masturbe, que a vítima se masturbe para que eu presencie, e há decisão do STJ nesse sentido, de que a contemplação lasciva de um ato praticado só pela vítima e que eu não preciso sequer tocar nessa vítima. Ela está se tocando e eu só quero contemplar lascivamente para satisfazer a minha libido. Isso também seria crime de estupro, tá? Então, um ato libidinoso. A prostituta pode ser vítima do delito de estupro? Sim, pode, tá? Não é porque a prostituta está comercializando seu corpo, ela pratica sexo de forma comercial com inúmeras pessoas, mas ela, ainda assim ela tem o direito de dispor do seu corpo, tá? E ela pode eleger e tem a faculdade de aceitar ou recusar o parceiro com quem ela vai praticar sexo. De modo que qualquer relação forçada, constrangida, obviamente, a prostituta não vai perder a sua dignidade sexual e ela está protegida também pelo tipo penal do estupro. No passado já houve uma interpretação absurda e machista de que o sexo a ser praticado com a esposa, com o cônjuge, tá? Principalmente com a mulher, no caso do contexto machista do passado, de que a mulher era obrigada a praticar relação sexual com o marido. Tá? Então havia um entendimento de que isso era exercício regular de direito, que havia o débito conjugal, ou seja, o débito conjugal de que a mulher deveria praticar sexo com o marido, e que se ela se recusasse, o homem poderia obrigá-la a praticar o sexo. Vejam que absurdo, né? Então isso não persiste mais. Tá? Há crime sim, inclusive há uma causa de aumento de pena no artigo 226, inciso 2º do Código Penal, trata isso como causa de aumento de pena se o homem obriga a mulher ou a mulher obriga o homem à prática de um ato libidinoso, né, ou conjunção carnal, tá certo? Inclusive, se for num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode caracterizar lá uma das hipóteses da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340. Ok, prosseguindo, vamos lá, avançando. Então já falamos que esse constrangimento pode se exigir que a vítima pratique uma conduta ativa, como pode ser uma conduta passiva. E aí nós falamos da questão da contemplação lasciva, né? Da vítima ela mesma praticar o ato libidinoso consigo mesma, por exemplo, se masturbando, tirando a roupa para que eu presencie, constrangendo, obrigando ela a fazer isso aí, tá? Então não precisa esse toque, não precisa tocar a vítima, não precisa contato físico do agente com a vítima. Um meio de execução, violência ou grave ameaça. Então aqui é o emprego de uma violência ou grave ameaça com o intuito de praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Violência, já falamos que ela é material, ela é o emprego de uma força física sobre a vítima, não é isso? E a grave ameaça é uma violência moral, uma violência injusta ou justa moral, mas que a vítima não vê outra alternativa a não ser ceder, não vê alternativa a não ser ceder à prática do ato sexual. Então é uma violência moral, uma vis compulsiva, né? Já falamos, violência física é a vis absoluta, violência grave ameaça é a vis compulsiva.
Ah, a voluntariedade consiste no dolo, não é isso? O dolo, a conduta é dolosa, é a vontade consciente de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à prática da conjunção carnal. Perfeito, perfeito. Consumação em tentativa. Esse crime ele vai se consumar com a prática do ato libidinoso, tá? Que seja ofensivos à dignidade da vítima. Então, praticou esse ato libidinoso, já falando, esse ato libidinoso pode vir de diversas formas. Pode ser a conjunção carnal, pode ser o ato libidinoso, que é o ato diverso da conjunção carnal, sexual, masturbação, apalpar partes íntimas, né? Digamos, a mulher foi ao médico, o médico a deixa nua. Se o médico está apalpando as partes íntimas ali com o intuito de realizar o exame médico, a ideia é só essa, uma ideia de análise clínica da situação da paciente, estamos diante de um fato atípico. Não temos um crime, o dolo, não há o dolo do agente em satisfazer sua libido. Ele está exercendo sua profissão ali e precisa palpar as partes íntimas ali. Um ginecologista que está palpando as partes íntimas da paciente, os seios, a vagina, fazendo exame, ele não age com dolo de ofender a dignidade sexual, muito menos com dolo de satisfazer sua libido. Agora, se ele passa a se comportar desta forma, visando satisfazer sua libido, apalpa os seios da paciente de forma libidinosa, apalpa as partes íntimas, toca as partes íntimas com intuito libidinoso, obviamente que estaremos diante aí de um crime contra a dignidade sexual e possivelmente de um crime de estupro. Conjunção carnal seguida de atos libidinosos. Aqui a gente volta àquele assunto que nós havíamos falado anteriormente a respeito da antiga definição ou da divisão que havia entre o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor antes do advento da Lei 12.015 de 2009. Por que é importante essa análise, já que isso foi revogado e hoje estupro e atentado violento ao pudor foram fundidos num só tipo penal? É que nós temos as consequências de sucessão de normas penais no tempo. O que acontecia antes que nós tínhamos o crime de estupro, em que era a vítima a mulher, e que era a prática, era a conjunção carnal, o contato do pênis com a vagina, a relação sexual tida como normal, tá? E a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que é o sexo anal, a masturbação. É que a jurisprudência entendia anteriormente que se alguém praticasse constrangimento mediante violência ou grave ameaça contra a vítima mulher, praticando com ela, no mesmo contexto fático, conjunção carnal, ou e também seguidamente ou sucessivamente ou alternadamente atos libidinosos diversos da conjunção carnal, digamos que ele pegou a mulher, estuprou praticando conjunção carnal, né, penetração vaginal, depois praticou sexo anal, depois masturbou, praticou uma série de atos, tanto com conjunção carnal como outro atos libidinosos. Se entendia que mesmo sendo no mesmo contexto fático, haveria concurso de crimes. Concurso de crimes. Então ele praticaria o crime de estupro e atentado violento ao pudor em concurso de crimes, tá certo? Em concurso de crimes. E aí o que acontece? Vejam que a pena é mais grave. Então, com o advento da Lei 12.015, que fundiu esses tipos penais no artigo 213 e passou a tratar tanto a conjunção carnal como o atentado violento ao pudor como um só crime, o que acontece? O tratamento é mais benéfico. Então, há entendimento pelo STJ, ele vem decidindo que essas pessoas que eventualmente respondem a processo ou foram até mesmo condenadas como autores de estupro e atentado violento ao pudor no mesmo contexto fático, merecem a retroatividade da Lei 12.015 de 2009 para alcançar os fatos praticados por ele, beneficiando como se tivessem praticado o crime único de estupro, não o crime de estupro e atentado violento ao pudor em continuidade deletivo, em concurso formal ou material. Ok? Então, para essa importância de a gente saber esse aspecto nesse contexto fático com relação à aplicação da norma penal no tempo. Então, as pessoas seriam beneficiadas por esse novo tipo penal que foi fundido de estupro e atentado violento ao pudor, fazendo com que isso seja aplicado retroativamente para beneficiar essas pessoas. Perfeito. Entramos agora aqui na violação sexual mediante fraude. Aliás, desculpem. Qualificadoras, então. Bem rapidinho. Parágrafos 1º e 2º trazem as qualificadoras do crime de estupro. Então aqui nós temos o caso em que a conduta resulta lesão corporal grave, tá? Que a pena é de 8 a 12 anos, e quando resulta a morte, 12 a 30 anos. Lembrando aqui que estamos diante de figuras préter-dolosas. Dolo no antecedente, culpa no
consequente. Esse resultado lesão grave ou esse resultado morte não podem ter advindo a título de dolo. Tem que ser necessariamente culposos. Então, o indivíduo praticou violência ou grave ameaça, em razão dessa violência ou grave ameaça empregada no constrangimento para a prática do estupro, resultou uma lesão grave ou resultou uma morte que o agente não queria e nem assumiu o risco de produzir, mas que era previsível. Então ele agiu com dolo de praticar o estupro, mas ocorreu o resultado mais grave que ele não queria, mas que era previsível, portanto, a título de culpa, resultado lesão corporal grave ou resultado morte, tá certo? De modo que, se o indivíduo praticou determinado ato violento para praticar o estupro e ele pelo menos assumiu o risco ou quis o resultado de lesão corporal grave ou morte, ele vai responder em concurso material pelo crime de estupro e o crime de lesão corporal grave ou crime de estupro mais o crime de homicídio. Ok? Então esse resultado, lesão grave ou morte, deve ser culposo, decorrente da violência e que o agente não quis nem assumiu o risco de produzir. Perfeito, agora sim, 214 foi revogado. O 215 trata a chamada violência sexual mediante fraude. É o apelidado de estelionato sexual. O estelionato sexual. Veja aqui que, na verdade, no tipo penal anterior do 213, do estupro, nós temos uma conduta de constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça. Aqui não é a violência ou grave ameaça, que é a forma empregada pelo agente para obter o seu ato libidinoso, né? Aqui ele vai praticar uma fraude, uma enganação, um engodo, por isso chamado estelionato sexual. Então, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então aqui nós temos a fraude praticada para que o agente obtenha a vantagem sexual, a prática do ato libidinoso. Por isso se chama de estelionato sexual. Né? A doutrina dá sempre um exemplo do caso, o irmão gêmeo que se faz passar pelo outro para poder ter relação sexual lá com a mulher do outro, né? Então seria um caso de enganação, de uma fraude. O autor traz o exemplo aqui de um baile de máscara, que o marido está com uma máscara, a mulher acredita que é ele e o camarada aparece como se fosse o marido dela usando uma máscara e chama para ir para um hotel, e os dois vão e fazem sexo na penumbra, ela achando que está fazendo sexo com o marido, quando na verdade não é. Né? Isso me faz lembrar até uma piada infame que existe aí, de que a sogra do camarada, né? Sempre tem a sogra no meio, e a sogra disse que estava deitada, chegou cansada, deitou na cama da filha, né? Se cobriu todo ali, que estava com frio. O marido chegou, sem saber de nada, viu a cama lá, a pessoa deitada debaixo da coberta, pulou para debaixo das cobertas e praticou lá sexo com a sogra. Nossa, imagina, né? E aí, a sogra não falou nada, não disse nada, não falou um pio para ele. Depois que ele foi perceber que era a sogra dele, levou um susto e acabou contando para a esposa, né? Que tinha praticado sexo com a mãe dela, mas que ela não falou nada. A esposa ficou indignada, revoltada, falou: mãe, como é que pode você fazer isso comigo? Foi praticar sexo com meu marido, não falou nada, ficou quietinha, calada. E ela falou assim: faz 10 anos que eu não falo com esse miserável, tu acha que por causa de uma besteira dessa eu iria falar? Então, seria um caso aí de fraude sexual, de estelionato sexual, violação sexual mediante fraude praticado por ela, que enganou ele, que estava acreditando que estava praticando sexo com a esposa, quando na verdade estava praticando sexo com a sua sogra, né? Então vamos lá. E aí temos a figura da importunação sexual. E aí eu trago porque é algo recentíssimo, da Lei 13.718 de 2018. Foi introduzido o artigo 215-A. Então, coisas novas, se preparem, porque isso aqui vai estar novo quando vocês estiverem saindo da faculdade. Daqui a 3 anos, isso aqui continua novo. 2018, é agora, ano passado, né? Então, vamos lá. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Pessoal, antes desse crime aqui do 215-A, o que nós tínhamos aqui como importunação sexual era uma contravenção penal prevista ou no artigo 61 ou no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Que era o quê? Basicamente a pessoa importunar alguém em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor.
Então, passar a mão nas partes íntimas, qualquer ato em que eu importunava diretamente alguém com alguma coisa ofensiva ao pudor, né, encostar no ônibus ali, se esfregar na pessoa, né, podia ser caracterizado como essa mera contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. O que aconteceu? Lembra daquele exemplo que houve em São Paulo, aquele exemplo ali absurdo, que um camarada se masturbou dentro do ônibus ou no metrô, sei lá, e a mulher nem estava percebendo, se espantou, já era o homem ejaculando no pescoço dela. Então vejam, aquele caso ali, o juiz acabou absolvendo o indivíduo do crime de estupro, tá? Por conta de que não houve a conduta realmente, o juiz agiu corretamente do ponto de vista técnico-jurídico. Embora esse fato cause repugnância, cause um clamor público muito elevado, como foi a época, tá? Não houve de fato constrangimento mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. Ele não a obrigou a praticar, ela estava ali distraída, se espantou, né, com aquele ato sexual, com aquele ato libidinoso que acabou importunando ela ali naquele momento, tá? E submeteu àquela situação. Mas naquela situação realmente houve mera contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. E por força disso que eu entendo que deva ter sido criado esse tipo penal do artigo 215-A. Aí sim, agora a conduta passa a ser prevista como crime no artigo 215-A. Ok? Então, gente, então veja, esse ato libidinoso aqui, ele tem que ser praticado contra alguém, ele é direcionado, é específico a determinada pessoa, tá certo? Agora vejam, não pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça, senão estaremos diante do crime de estupro. Agora, se a vítima não foi constrangida, não foi obrigada a fazer ou permitir que com ela se fizesse alguma coisa, tá? Como foi esse caso clássico do ônibus aí que a pessoa se masturbou, eu tenho esse crime aqui da importunação ofensiva ao pudor, tá bom? Se não foi diretamente para alguém, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se um indivíduo se masturba diante de alguém, tá? Você passa, tem aquele seu vizinho maluco, tarado, e esse vizinho vê você passando e com o propósito é, de importunar você ou demonstrar um impulso sexual que tem contra você, ele começa a se masturbar na sua frente. Essa pessoa está praticando o crime da importunação ofensiva ao pudor. Agora, se essa mesma pessoa ela está numa praça se masturbando abertamente em público, não direcionando esse ato de masturbação, desse seu impulso sexual, do descarregar desse impulso sexual para alguém em específico, ele estaria praticando o crime de ato obsceno, que vocês vão estudar mais adiante, né, que é praticar um ato obsceno em lugar público ou exposto ao público. Então a vítima é uma coletividade, não há alguém em específico, não é direcionada a conduta a uma determinada pessoa. Perfeito. O crime é doloso, certo? Então tem que haver esse dolo, essa vontade de praticar o ato libidinoso com o objetivo de satisfazer sua lascívia ou de terceira pessoa. Ok? Então eu vou encerrar esse bloco para não ficar muito grande, concluir esse conteúdo e a gente volta já no próximo tratando sobre o crime de assédio sexual que está previsto no artigo 216-A. Tá ok?